todos. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. A igreja pode se sentar. Peço aos irmãos que deixam suas Bíblias abertas. Peço aos irmãos também que trouxeram papel, caneta, que anotem aquilo que eu vier a falar. Pode ser porventura que eu fale alguma coisa errada aqui, mas pelo menos os irmãos estão anotando. Amém? Então, irmãos, essa lição de hoje é uma lição bastante importante para nossas vidas, né? Toda a nossa lição, tudo que vai ser abordado aqui durante esse trimestre é importante. Mas falando sobre a lição de hoje, né, que a Bíblia é sagrada como um manual para a família, a gente vai ver que a Bíblia ela é de suma importância para o nosso dia a dia. Ela é de suma importância para o nosso caminhar. Ela é de suma importância para nos direcionar aonde Deus quer nos colocar, aonde Deus quer que a gente vá. E o que Deus tem também para nós também. Tudo isso tem aqui dentro da Bíblia Sagrada. Então hoje a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada como um manual da família. Acredito que os irmãos tenham estudado. E os irmãos sabem que hoje é um resumo, né? E eu separei aqui alguns tópicos aqui para poder passar para os irmãos. Talvez eu não consiga passar todos os tópicos, né? Separei essa lição em 8 partes. E vou tentar fazer aqui o máximo possível aqui, dentro de cada parte. Amém, irmãos? Vamos lá. A primeira parte, irmão, que eu queria compartilhar com os irmãos, e gostaria que os irmãos prestassem atenção. A primeira parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui é que Deus, Ele estabelece a primeira família. Essa é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Dentro dessa primeira parte, que eu vou compartilhar para com os irmãos, que Deus estabelece a primeira família, a gente vai reparar, irmãos, que Deus, quando Ele vai formar o homem, e a gente vai ver que quando Ele forma o homem das costelas, uma parte das costelas do homem, Ele vai formar também a mulher, e a gente vai ver que Deus fez macho e fez fêmea. A gente vai ver que Deus ele não erra na fórmula. Ele fez homem e fez mulher. Não tem como a mulher se tornar homem, não tem como o homem se tornar mulher. Isso é bem claro dentro da Bíblia. Deus fez macho e fêmea. Independente do que a realidade tenta nos dizer nos dias atuais, o modo como nós devemos seguir, as escrituras vai ao contrário daquilo que a realidade quer nos ensinar. A gente vai ver hoje muitas pessoas passando por transformações, só que a Bíblia, ela é enfática e ela nunca vai errar. A Bíblia é imutável e Deus também é imutável. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Não tem como a pessoa do sexo feminino se tornar masculino e vice-versa. Então a gente vai ver que Deus ali, quando estabelece a primeira família, ali em Gênesis 1:28, a gente vai ver que Deus os abençoou e Deus deixa alguns recados para eles. Quais são os recados? Deus fala para eles frutificarem, Deus fala para eles se multiplicarem e para eles povoarem a terra. Deus fala para eles dominarem sobre os animais, Deus fala para eles se sujeitar, que tudo estariam sujeitos a eles. Então a gente vai ver que Deus deixa algumas ordens para eles ali. E a gente vai reparar também, irmãos, ali, nessa primeira parte que eu separei para os irmãos, em Gênesis 2, verso 16 e verso 17, a gente vai ver que Deus vai dar uma ordem para eles. E eles tinham que cumprir essa ordem. Deus só queria somente deles a obediência, mais nada. E nessa ordem que Deus vai dar para eles ali, em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, a gente vai ver que Deus vai falar para eles o seguinte: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres ou tocares, certamente vocês morrerão. Deus ali, quando fala para eles que certamente eles iriam morrer se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava falando ali com eles ali de 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. Amém? Então a gente vai ver ali que Deus estabelece a primeira família e Deus passa algumas informações para essa primeira família ali. E a gente vai ver também que quando Deus forma essa primeira família, a gente entende que Deus, Ele próprio fez o casamento, tanto de Adão e Eva ali naquele momento. Enfim, aí vamos para a parte 2 agora. A gente falou da parte 1, Deus estabelece a primeira família. A parte 2 eu destaquei aqui a seguinte coisa: o estrago que faz o pecado. A gente vai ver em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7. A gente vai ver ali que a serpente era a mais astuta dos animais. E ali a serpente aproveita a ocasião ali e começa a dialogar com Eva. E a gente vai ver ali que a serpente está sendo manipulada pelo diabo
E ali ela começa a palestrar com Eva, começa a conversar com Eva, e começa a falar para Eva algo para tentar desvirtuar ela dos caminhos que Deus tinha proposto ali para eles ali no início. E ali a gente vai ver que ele começa a falar, e a gente vai ver ali que Eva vai acatar aquilo que a serpente vai dizer para ela. O que eu quero trazer aqui para os irmãos? Falando sobre essa segunda parte, o estrago que o pecado faz. A gente vai ver que Eva, ela dá ouvidos à serpente. E quando ela dá ouvidos à serpente, o que vai acontecer? Ela vai perder o foco. O que eu falei para os irmãos aqui na primeira parte? Deus deixa também alguns recados para eles. E um dos recados é: pode comer livremente de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Então, o diabo ali, a serpente, vai induzir Eva a comer aquilo que Deus tinha proibido a eles. Então, a gente vai ver que o diabo ali, ele vai fazer Eva perder o foco de todas as árvores do jardim, e vai concentrar o foco de Eva numa única árvore, na árvore da qual ela não poderia comer. Então, a gente vai ver que o diabo ali, com a sua astúcia, ele consegue desvirtuar Eva do foco de Deus ali, do foco qual ela tinha, do foco da qual Deus tinha proposto para eles ali naquele momento. Então a gente vai ver Eva perdendo o foco de todas as árvores do jardim, e o diabo concentrando a atenção de Eva na única árvore na qual ela não poderia comer. E a história nós já sabemos, irmãos. Eva come da árvore que está no jardim, eles pecam contra Deus, eles desobedecem a Deus, e ali a gente vai ver o pecado fazendo um grande estrago, e tanto o homem quanto a mulher sendo expulsos ali do jardim, a qual Deus tinha colocado para ele, para que eles pudessem viver para sempre ali naquele lugar. Amém? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no verso 11, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer a seguinte coisa na segunda carta aos Coríntios. Ele vai dizer: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Aí repare bem essa parte agora, no final do verso 10. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Aí no verso 11 ele fala assim, ó: porque não ignoramos os seus ardis. Quando fala de ardis, irmãos, fala de astúcia, fala de ardileza, enfim, fala de artimanhas, enfim. Então Paulo ali está instruindo aos irmãos lá ali de Corinto, para que eles não venham ignorar os ardis do diabo, as suas artimanhas. Paulo sabia muito bem com qual adversário ele estava lidando. E por que eu estou falando isso para os irmãos aqui, dentro desse segundo tópico aqui, dentro dessa segunda parte? É porque Eva, a gente sabe que Eva era perfeita, Eva era imortal, e o diabo conseguiu ludibriar uma pessoa que era imortal e que era perfeita antes do pecado ali. E a gente sabe que depois do pecado, eles perdem a perfeição, eles perdem a imortalidade. Então a gente vai ver que o diabo, ele é astuto, ele não brinca em serviço. Assim como ele trabalhou lá atrás, ele continua trabalhando nos dias atuais. E quando eu trouxe essa passagem de 2 Coríntios para os irmãos, é porque eu vejo hoje, nos dias atuais, muitas pessoas brincando e falando: o diabo é um derrotado, o diabo é um fracassado. Realmente, ele é um derrotado, ele é um fracassado, mas ele continua solto, ele continua trabalhando e fazendo as pessoas de dentro da igreja ir para o mundo das trevas. E tem muita gente brincando, tem muitas pessoas achando que as coisas que elas estão fazendo não tem nada a ver, e esse não tem nada a ver tem feito muitas famílias, muitas pessoas fracassarem. Então Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, ele fala para os irmãos: não ignore os ardis do diabo. Ou seja, vocês não estão lutando contra qualquer adversário. E tem gente brincando. E a Bíblia nos exorta o quê, irmãos? A orarmos, a jejuarmos, a lermos a palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser uma presa fácil para o diabo. Como é que eu quero que Deus me dê discernimento se eu não busco a Ele? Como é que eu quero que Deus me dê conhecimento? Como é que eu quero que Deus me dê revelação se eu não busco a Ele? Então a gente se torna uma presa fácil do inimigo. Quantas propostas o diabo tem feito? Quantos pecados o diabo tem lançado e muitas pessoas têm abraçado? Então a Bíblia nos exorta a gente prestar atenção naquilo que o inimigo tem proposto nas nossas vidas, irmãos. E a gente não abraçar a proposta do diabo. Amém? Vamos para a terceira parte. A terceira parte vai falar sobre as tendências do homem antes e depois da queda. A gente vai ver que quando eles ali vão pecar ali, depois que Eva come ali do fruto,
a gente vai ver que quando eles pecam, a gente vai ver que antes deles pecarem, irmão, como eu falei para os irmãos, eles eram perfeitos e eles eram imortais, mas depois que eles pecam, eles perdem a imortalidade e perdem a perfeição, são expulsos do jardim e sofrem diversas consequências ruins. E a gente vai ver que antes deles pecarem também, a gente vai ver que o mundo, ele tinha um equilíbrio, mas quando o pecado entra no mundo, há um desequilíbrio no mundo. E a gente vai ver que Deus, ele não é pego de surpresa. E a gente vai ver ali Deus trazendo mandamentos e ordenanças para o homem. Para quê? Para que o homem viesse de novo a voltar a ter aquele equilíbrio que Deus tinha proposto lá desde o início. Amém? Então aqui nessa terceira parte, irmãos, eu gostaria de destacar aqui para os irmãos as tendências do homem antes e depois da queda. Vou falar bem rápido para a gente poder encerrar aqui. São 8 partes, eu vou tentar ser o mais breve possível. As tendências do homem antes e depois da queda. Antes, qual era a tendência do homem antes da queda? Era de liderar, era de ter responsabilidade, era de dominar, era de ter autoridade. Enfim, depois da queda, irmão, o que vai acontecer? Qual é a tendência do homem depois da queda? Entra o egoísmo, e dentro do egoísmo, vamos fazer uma brincadeira aqui, o egoísmo é uma árvore, mas que tem vários galhos. Quais são esses galhos dentro do egoísmo? É o orgulho. A gente vê muitas pessoas hoje, nos dias atuais, orgulhosas. A gente vê nos dias atuais muitas pessoas que são individualistas. A gente vê muitas pessoas nos dias atuais que têm amor próprio. A gente vê muitas pessoas nos dias atuais que são soberbas, que têm uma vaidade enorme. Enfim, então a gente vai ver que a tendência do homem depois da queda são essas coisas que eu trouxe aqui para os irmãos, o egoísmo. Tem também a irresponsabilidade. Por que irresponsabilidade? A gente vai ver nos dias atuais, aqui a gente está falando sobre a família, a gente vai ver que hoje no meio familiar, a gente vê muita traição, não só da parte do homem, mas também da mulher. Então a gente vai ver que essa irresponsabilidade, ela invadiu a vida do ser humano, ela invadiu também as casas, invadiu também as nossas famílias. Então a gente vê muitas pessoas que são irresponsáveis. Essas são as tendências pós-queda. Isso é uma coisa que a gente vê constantemente nos dias atuais. E a gente vai ver também que dentro dessa irresponsabilidade, a gente pode trazer diversos exemplos, eu trouxe aqui traição, a gente vê o abandono, pais abandonando filhos. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Então a gente vai ver que era uma coisa que Deus nunca quis para a nossa família. É uma coisa que Deus nunca quis, mas por causa do pecado, a gente vai ver que hoje nos dias atuais, no meio familiar, digo até no meio evangélico, muitas pessoas se desviando, muitas pessoas abandonando suas famílias, muitas pessoas traindo seus cônjuges. Isso são coisas, são tendências pós-queda, que a gente vê acontecendo diariamente. Ainda falando sobre a tendência do homem depois da queda, a gente vai ver também que dentro do homem invadiu o que? O autoritarismo. Só ele pode fazer, só ele se impõe, ele é antidemocrático, é ele que manda, é ele que sabe, e por aí vai. E agora falando sobre a mulher, as tendências da mulher antes e depois da queda, essa quarta parte, a gente vai ver que a mulher antes da queda, qual era o dever da mulher? A mulher era submissa e auxiliadora. Quando a gente fala de submissão, a gente não está falando no sentido de inferioridade. Tem muitas pessoas que entendem errado essa parte e acham que submissão é no sentido de inferioridade. A mulher não é inferior ao homem e nem o homem inferior à mulher. E a gente vai ver que quando fala de submissão é um respeito que a mulher tem pelo marido e um reconhecimento que ele é o cabeça da casa e que o esposo também tem que entender e reconhecer que a mulher é o coração do lar, amém? E quando a gente fala que a mulher ali antes da queda, a gente vai ver que a mulher era auxiliadora. Essa era a tendência da mulher antes da queda também, ser uma adjutora, uma auxiliadora. A gente vai ver que a mulher tem esse dever de ajudar o esposo, tem esse dever de estar ao lado do esposo, tem esse dever também de aconselhar, sentar com o esposo, ver que ele está triste, cabisbaixo, conversar com ele para saber o que está acontecendo. Esse é o dever. Só que depois da queda, irmão, estou falando aqui sobre a quarta parte agora, as tendências da mulher antes e depois da queda. A quarta parte, a gente vai ver que depois da queda, o que vai acontecer com a mulher? A gente vai ver que a mulher, ela perde um pouco da submissão, e agora ela fica insubmissa. Renê, se você está falando é geral? Não, mas a gente vê muitas mulheres que são insubmissas aos seus esposos. E isso é uma coisa que Deus quer? Não. Deus quer que a mulher continue seguindo os seus princípios, que ela seja submissa aos seus esposos. E a gente vai ver nos dias atuais muitas mulheres sendo insubmissas. A gente vai ver muitas mulheres nos dias atuais querendo protagonismo.
Isso desde o princípio nunca foi assim, irmãos. E a gente vê nos dias atuais que o papel da mulher, que era para ser auxiliadora, hoje a mulher não quer auxiliar mais. Como o irmão falou ontem no encontro de casais, tem muita mulher tomando partido e por aí vai, não consulta o esposo nem nada. Então a gente vai ver muitas mulheres quebrando princípios que não eram para ser quebrados. Amém, irmãos? E a quinta parte, para a gente ganhar tempo, a quinta parte, essa eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em Efésios 6:4, se o Breno puder botar aí também, Efésios 6:4, Efésios 6:4, depois a gente vai ler Colossenses 3:21. A quinta parte a gente vai falar sobre como deve ser o comportamento dos pais para com os filhos. Vou repetir para os irmãos, isso aqui é importante, irmão. Como deve ser o comportamento dos pais para com os filhos. Efésios 6:4 e Colossenses 3:21. Vamos ler primeiro Efésios 6:4. Vai dizer assim, está aqui na nossa tela. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Colossenses 3:21. São textos parecidos. Colossenses 3:21 vai dizer assim: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Deixa eu explicar para os irmãos rapidamente. Quando a gente fala sobre esses dois textos, Efésios 6:4 e Colossenses 3:21, a gente vai ver que o pai não deve provocar a ira dos seus filhos. Isso significa que os pais, né, na verdade, pai e mãe, ele deve exercer o seu papel de maneira adequada, sem abusos, sem exageros, e criá-lo na disciplina e a demonstração do Senhor, como está aqui na Bíblia. E quando em Colossenses 3:21, no final do texto, vai dizer: vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Quando fala de ânimos ali, irmãos, quando fala não perca o ânimo, a gente vai ver o quê? Quando uma pessoa perde o ânimo, o que acontece? Ela fica desanimada. Quando uma pessoa ela perde o ânimo, a gente vai ver que algumas ficam desesperadas. A gente vai ver quando uma pessoa perde o ânimo, a gente vai ver que ela pode até entrar em depressão. Então, quando fala para os pais não irritar os vossos filhos, a Bíblia está nos aconselhando, irmãos, para que a gente venha tratar os filhos da melhor maneira possível, para que essas coisas não venham a acontecer. E nos dias atuais, o que a gente percebe? A gente vê pais chamando o filho de burro, a gente vê pais chamando o filho de lerdo, a gente vê pais falando palavras obscenas para os filhos, e depois os filhos crescem com algum retardamento, alguma coisa fora do normal, aí os pais ficam sem entender. E as palavras de maldição que vocês falaram no início? Eu não estou falando que são vocês não, irmãos, mas as palavras que vocês lançaram no início, que foram lançadas no início. Então são coisas que a gente tem que parar para raciocinar. Se teu filho fez uma besteira, ao invés de chamar ele de tonto, lesado, lerdo, burro, chama ele de abençoado. Profere palavras boas para o seu filho. Aí tem filho que cresce com algumas coisas e os pais ficam sem entender. Mas a culpa é nossa, porque da nossa boca saem palavras boas e saem palavras ruins. Então a gente tem que saber moldar aquilo que a gente vai falar. Vamos para a sexta parte. A sexta parte vai dizer como deve ser o comportamento dos filhos para com os pais. Agora mudou. Adolescentes, jovens, crianças, adultos também que têm pais. Efésios 6, do 1 ao 3. Depois a gente vai ler Êxodo 20:12. A sexta parte vai falar como deve ser o comportamento dos filhos para com os pais. A gente está falando sobre o manual da Bíblia no meio familiar, irmãos. A sexta parte, Efésios 6, do 1 ao 3, vai dizer assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, ou agradável, depende da tradução. Aí ele vai dizer ainda: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aí Êxodo 20:12 vai dizer assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face desta terra que o Senhor Deus te dá. Simples. Então, a sexta parte vai falar sobre o dever, como deve se comportar os filhos em relação a seus pais. Amém? Então a Bíblia fala aqui para nós, irmãos, nós que somos filhos, que temos pais ainda, fala para a gente honrar os nossos pais, que é o primeiro mandamento como promessa. A promessa é essa: honra teu pai e tua mãe. Aí depois vem a promessa: para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos, não precisa me responder, mas guarda no seu interior aquilo que você vier a pensar. Quantos jovens a gente vê perdendo as vidas hoje?
Quantos jovens entraram para os tráficos e os pais falando, não vai, filho, e viraram as costas para os pais? Quantos jovens a gente vê hoje mergulhado no mundo do alcoolismo? Quantos jovens a gente vê hoje mergulhado, presos dentro de centros de alcoólicos anônimos, dentro de centros de reabilitação? Quantos jovens a gente vê aí que estão dentro desses centros de reabilitação perdendo suas vidas, estão dentro dos presídios perdendo suas vidas? Será que eles honraram os pais deles? Será que eles ouviram a voz de seus pais? Será que eles reverenciaram os seus pais? Quando a Bíblia fala de honrar, fala de dar crédito, fala de dar credibilidade, fala de ter consideração, fala de dar valor. Será que eles deram valor? Será que eles deram crédito àquilo que os pais falaram? A mesma coisa que aconteceu com eles, se a gente não vigiar, irmãos, acontece com a gente também. Então, esse deve ser o comportamento dos filhos para com os pais. A gente deve honrar os nossos pais. A gente deve obedecer aos nossos pais. Se o pai ou a mãe falar que não deve ir, que não deve fazer, filhos, adolescentes, jovens, não façam. Filhos que ainda vivem na casa dos pais, se o pai falou, não faça. Ele tem mais experiência que vocês. Então esse é o recado aqui para nós hoje. Como deve ser o nosso comportamento, filhos, para com nossos pais. Amém? Vamos para a 7ª parte, a penúltima, para a gente poder encerrar. A 7ª parte, a gente vai falar, irmãos, como deve ser o comportamento das esposas para com os esposos. Vou repetir. Como deve ser o comportamento das esposas para com os esposos. Efésios capítulo 5. Quem tem Bíblia, abre. Efésios capítulo 5, verso 22. E depois a gente vai ler Colossenses 3, verso 18. Vai dizer assim, Efésios 5, 22. Quem quiser, anota, irmãos. Isso é importante. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Amém? Colossenses 3, 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém, presta atenção, como convém ao Senhor. Repare bem, Efésios 5, 22, ele fala para as mulheres sujeitar os maridos como ao Senhor, certo? Quando fala de sujeitar aos maridos como ao Senhor, a gente fala a respeito de submeter-se, obedecer, acatar. É isso que Paulo estava querendo trazer ali para a igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso ali naquele momento. Estava falando assim, como vocês se submetem a Deus, mulheres, obedeçam também seus maridos, submetem-se aos seus maridos, acatem seus maridos. Aí agora vem um contratempo aqui agora. Só que em Efésios ele fala como ao Senhor, e agora em Colossenses 3,18 ele vai falar assim, vós mulheres sujeitais vossos maridos, como convém, repare bem, olha a mudança de palavra, como convém ao Senhor. Quando fala convém aqui, Paulo está falando na carta aos Colossenses, Paulo está falando de agir de acordo com a vontade de Deus e seguir seus mandamentos. O que eu quero trazer aqui para as mulheres nessa manhã? Vai ter coisas que seu marido vai te pedir que vocês não são obrigados a fazer. Vou explicar. Quando Paulo fala como convém ao Senhor, quando eu digo que vai ter coisas que o marido vai pedir para a mulher fazer e que vocês não devem fazer, é porque são coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, se são coisas que são contrárias à vontade de Deus, é bom que você não faça. Pedro é bem claro, melhor é obedecer a Deus do que agradar aos homens. Aí eu faço uma pergunta para as mulheres, vocês querem ir para o céu ou querem ir para o inferno? A escolha está na nossa mão. Ou a gente se submete a uma vontade que a gente sabe que não é do agrado de Deus e vai pecar e corre risco de perder a salvação e vai para o inferno, ou a gente não acata essa ordem, mas vai para o céu, e essa é a melhor opção que a gente tem para escolher, amém? Para a gente encerrar a 8ª parte, como deve ser o comportamento dos esposos para com as esposas. Como deve ser o comportamento dos esposos para com as esposas. E aí a gente encerra a 8ª parte. Colossenses capítulo 3, verso 19. E depois a gente vai ler Efésios capítulo 5, verso 25. Colossenses capítulo 3, verso 19. Vai dizer assim, ó. Vós maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vou repetir. Vós maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Efésios 5, 25 vai dizer. Efésios 5, 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vou explicar os dois para os irmãos. Quando Paulo escreve aos Colossenses 3,19, vós maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas, Paulo estava falando a respeito de não se irritar a ponto de perder o controle.
a ponto de não ficar irado e perder o controle. Aí eu faço uma pergunta aqui para os homens, para os esposos. Tem situações que acontecem no meio familiar, que realmente, se a gente não estiver focado em Cristo, a gente vai perder a mansidão. Se a gente não tiver focado em Cristo, a gente vai perder a nossa temperança. Então Paulo fala aqui para os irmãos aqui de Colossenses: não vos irriteis contra elas, contra suas esposas. Não fiquem irados a ponto de perder o controle. Aí a pergunta que eu faço para nós aqui nesta manhã: será que nós estamos sendo mansos com as nossas esposas? Será que nós estamos tendo temperança para com nossas esposas? Será que nós estamos tendo paciência com as nossas esposas? Essa é uma pergunta que eu faço aqui para os irmãos, para que sirva de reflexão para nós. Falar da mulher é muito fácil. E agora falar da gente? Efésios 5:25, para a gente poder terminar. Paulo escreve à igreja assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Quando Paulo escreve isso, Paulo está mostrando que Cristo, Jesus, ele priorizou a igreja. Como assim priorizou a igreja? Cristo amou mais a nós do que a si mesmo, a ponto de entregar a sua própria vida. E quando Paulo fala para a igreja de Éfeso, para que os homens viessem a amar as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, Paulo estava falando aqui de um amor, irmãos, amor sacrificial. Como assim amor sacrificial? É um amor de sacrifícios. Tem coisas, às vezes, que você não quer fazer pela sua esposa, e tua esposa te pede, e você não quer fazer, porque você está cansado, você veio do trabalho. Então Paulo fala desse amor sacrificial. Mesmo que você esteja cansado, faça. Mesmo que você veio de um dia muito cansativo, faça. Mesmo que você veio de um dia muito estressante, faça. Paulo fala desse amor sacrificial. Paulo fala para os homens priorizarem as suas esposas. E quando fala aqui do amor sacrificial, irmãos, fala de amar a sua esposa mais do que a você mesmo. Mas se porventura você não ama a sua esposa mais do que você mesmo, mas que você venha amar a sua esposa da mesma forma que você se ama. Mas você nunca deve amar menos a sua esposa do que você. Vou repetir para os irmãos: ou você ama mais a sua esposa do que você mesmo, ou você ama a sua esposa da mesma forma que você se ama, mas nunca ama menos a sua esposa. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja, e que Deus continue abençoando a vida dos irmãos.